Olá, eu sou Tuane Oliveira, sou enfermeira, faço parte da Divisão de Qualidade e Estratégia da Subsecretaria de Atenção Hospitalar de Urgência e Emergência, SUBUE. Hoje eu estou aqui para ministrar o treinamento sobre enfermagem e os cuidados com paciente com bronquiolite. Os objetivos do treinamento são atualizar o conhecimento sobre as recomendações mais recentes em casos de bronquiolite, padronizar o manejo e os cuidados de enfermagem e garantir a segurança e qualidade na assistência. E o que é bronquiolite? A definição da bronquiolite é uma infecção viral aguda das vias aéreas inferiores e atinge principalmente crianças menores de 2 anos. É um quadro obstrutivo das vias aéreas inferiores e geralmente é precedido por um resfriado comum. Ela envolve inflamação aguda, edema e necrose das células epiteliais das pequenas vias aéreas, os bronquíolos. E, em geral, não apresenta reversibilidade com o uso de broncodilatador. Qual é a epidemiologia da bronquiolite? Alta incidência no Brasil durante os meses de outono e inverno, ou seja, ela é sazonal e tem a maior sazonalidade entre outono e inverno. A bronquite é a principal causa de internação em lactantes previamente saudáveis. Aqui a gente consegue ver o número de internações de menores de 1 ano nos anos de 2022, 2023 e 2024. Em 2023, foi o maior número de internações, superando os 13 mil internações. E aqui chama a atenção que em 2022 houveram 332 óbitos por bronquiolite em menores de 1 ano. Então, é um número expressivo. Em relação a internações e óbitos, em relação ao Brasil e as regiões do Brasil, o Sudeste é o que tem o pior parâmetro. Em crianças menores de 1 ano, o número de internações em 2024 foi de 4 mil. Ultrapassou 4 mil internações. Então, é a região que mais houve internação. Em relação aos 332 óbitos que houveram, o maior número de óbito também é na região sudeste, com 141 óbitos. Então, são dados preocupantes para a região sudeste. Quais são os agentes etiológicos principais no Brasil? De 50% a 80% dos casos é o VSR, que é o vírus sincial e respiratório. Porém, existem outros vírus comumente detectados, como rinovírus, paroinfluenza, metapneumovírus, coronavírus, adenovírus, influenza A e B, enterovírus e bocarovírus. E aqui no Brasil, 40% pode ocorrer a co-infecção viral, tanto VSR com algum outro vírus. A fisiopatologia da infecção. A incubação é após 4 a 6 dias, tá? O lactante manifesta um resfriado comum das vias aéreas superiores, com os sintomas de febre, congestão, rinorreia, irritabilidade e hiporexia. Depois, evolui para bronquiolite. De 2 a 3 dias após essa infecção de vias aéreas superiores, 1/3 dos lactantes pode desenvolver bronquiolite, ou seja, é um número expressivo. E aí ocorre o processo inflamatório. É uma inflamação aguda e necrose das células epiteliais das pequenas vias aéreas. Então, ocorre a infecção, a inflamação, que evolui para o edema, com a produção excessiva de muco, que ocorre a obstrução brônquica, levando à necrose. E aí o resultado é a dificuldade respiratória e a hipoxemia nesse paciente. Manifestações clínicas comuns. Quais são os sintomas iniciais? Coriza, tosse e febre baixa. Depois, essa tosse piora, ocorre a taquipneia, a gente ausculta estertores crepitantes e os sibilos. Sinais de esforço respiratório. Nós temos o batimento de asa de nasal, a retração de fúrcula, o uso de musculatura acessória e a gemência em excesso. O diagnóstico da bronquiolite é essencialmente clínico, baseado na anamnese, história clínica e exame físico. Ou seja, quando for realizar essa história clínica, é importante se atentar para o relato desse responsável, o relato desses sintomas e perguntar para os familiares quais foram os sintomas gripais que apresentou e quando foi para avaliar esse tempo de incubação. Então, é importante que haja o exame físico, a avaliação dos sinais e sintomas respiratórios característicos. E para auxiliar esse diagnóstico, a gente tem algumas escalas de gravidade que auxiliam na avaliação. Como exemplo, a gente tem a tabela de Severe Anderson,
que é uma tabela que ela varia de 0 a 10 pontos, sendo 0 o melhor prognóstico e 10 o pior prognóstico. O que essa tabela avalia? Ela avalia a retração intercostal, a retração tifoide, o batimento de asa nasal e o gemido expiratório. E aí esse recém-nascido vai de sem dificuldade respiratória para com dificuldade respiratória leve, dependendo da pontuação moderada e dependendo da pontuação severa. Isso auxilia nos critérios da conduta que vai ser abordada com esse paciente. Nós temos o fluxograma do diagnóstico da bronquiolite de vias aéreas da prefeitura. Tá? É um diagnóstico provável de criança com idade menor que 2 anos, mas é mais comum 80% dos casos serem menores do que 1 ano e começa com a infecção de vias aéreas superiores, leve congestão nasal, e aí acomete as vias aéreas inferiores. É importante avaliar a oximetria de pulso e saturação, frequência cardíaca, respiratória e a ausculta pulmonar. Também é importante considerar os fatores de risco, que é a idade menor do que 4 meses, as doenças respiratórias crônicas já existentes, cardiopatias congênitas e prematuridade. Depois de avaliar os sinais vitais, considerar os fatores de risco, a gente avalia se esse paciente precisa de cuidados de médio, de alta complexidade e traça a conduta. Os exames complementares, quando são necessários. Os exames laboratoriais para identificação viral, né? É o PCR, né? Com a secreção nasal, mas a gente não recomenda, não devem ser solicitados para recém-nascidos menores do que 28 dias, tá? De vida. E a radiografia de tórax não é recomendada de rotina, a não ser que tenha algum indício de alguma comorbidade associada, como pneumonia, atelectasias e pneumotórax. Sinais de gravidade, sinais de alerta para o agravamento. É importante que a equipe de enfermagem esteja alerta ao aumento da frequência respiratória, a dessaturação persistente, o caso de cianose, que é a pele azulada, a apneia, que é a parada respiratória espontânea, a exaustão respiratória, a letargia ou irritabilidade extrema, toxemia, a frequência respiratória maior do que 60 incursões por minuto, a saturação de oxigênio, que não se mantém maior do que 94% em ar ambiente, a desidratação, o nível de consciência alterado e a hipoxemia sob a oxigenoterapia, que não consegue se manter maior do que 92%. Dentro disso, a gente tem alguns riscos de gravidade que indicam hospitalização, que é o quê? A idade, a prematuridade, especialmente menores do que 32 semanas de idade gestacional e idade menores do que 3 meses. E aí, quais são as condições que também são fatores de gravidade, que são condições de saúde já pré-existentes, que é o baixo peso ao nascer, a doença neurológica ou neuromuscular, a desnutrição, a imunodeficiência, a doença pulmonar crônica ou displasia broncopulmonar, cardiopatia congênita com repercussão hemodinâmica. Outros fatores importantes, a gente tem o tabagismo passivo. É importante a gente orientar esses familiares, esses responsáveis, que o tabagismo, ele piora o quadro de bronquiolite desse lactante. Então, se houver algum familiar ou algum responsável que faça uso do tabaco, não realizar o uso no mesmo ambiente. Então, é importante que a enfermagem oriente esses responsáveis e esses familiares no ato da alta, tá? Identificação do vírus, né? Se é o VSR, que é o mais comum, ou se é outro, ou se há uma co-infecção, tá? E se há uma evidência de co-infecção viral ou bacteriana, para estar traçando a conduta mais apropriada, e a presença de atelectasia ou consolidação no raio-x. Ainda como critério de hospitalização, a apneia, cianose, a idade inferior a 6 meses, desidratação, prematuridade, cardiopatia, a saturação e o raio-x alterado quando houver indicação. Tratamento, os princípios gerais de suporte. Não há um tratamento específico para bronquiolite. O manejo clínico deve ser baseado nas mais recentes recomendações e evidências científicas. O foco principal são as medidas gerais de suporte clínico. A bronquiolite, ela tem a fase dela
E o principal é mesmo o suporte clínico, que inclui a hidratação adequada, a nutrição apropriada, o suporte de oxigênio, que é a oxigenoterapia, e a assistência ventilatória, se necessário, de acordo com o prognóstico negativo do quadro clínico. Em relação aos medicamentos, broncodilatadores e corticoides não são indicados para serem usados, prescritos de forma rotineira. É necessário que haja uma avaliação médica para ver se há melhora, se há resposta desse lactante a essas medicações. Lembrando que não é tratamento para bronquiolite, e sim para sinais e sintomas, para trazer conforto para esse lactante. Sobre os antibióticos, não é utilizado rotineiramente, apenas quando houver a suspeita ou a confirmação de uma infecção bacteriana, uma vez que a bronquiolite é viral e o antibiótico trata bactéria. E atentar que a solução salina e hipertônica na nebulização deixar para o cuidado domiciliar e não para o cuidado intra-hospitalar. Dentro das condutas de enfermagem, é muito importante a avaliação clínica, tá? De frequência respiratória, cardíaca, saturação e os sinais de esforço respiratório. Estar atento ao posicionamento do paciente, sempre em decúbito elevado de no mínimo 30 graus, porque quando está em decúbito de 0 graus, dificulta a expansão da caixa torácica. Estar atento para manter as vias aéreas pérvias e aspirar sempre que necessário. Monitorar essa saturação continuamente, em intervalos regulares, de acordo com o protocolo da instituição. E a cada de 2 a 4 horas, avaliar o uso da musculatura acessória, a gemência, batimento de asa nasal. Sempre houver aquela reavaliação clínica, avaliar o desconforto respiratório grave, apneia, observar essa saturação, se está tendo melhora ou estabilidade, para ali traçar a conduta, se vai evoluir com suporte de oxigênio ou se não há mais a necessidade. Na oxigenoterapia, o que é a oxigenoterapia? Oferecer o suporte suplementar de oxigênio quando essa saturação for menor do que 90%. E o objetivo é sempre manter maior do que 92%. Se não conseguir manter maior do que 92%, deve ser traçada uma nova conduta de acordo com os dispositivos disponibilizados pela instituição. Alguns exemplos de dispositivos: nós temos a cânula nasal convencional, a tenda, máscaras, cânula nasal de alto fluxo, pressão positiva, negativa. E aí, de acordo com a evolução clínica desse paciente, a gente tem o suporte ventilatório, que em geral é para favorecer. A gente começa com suporte não invasivo e reavalia, evolui para o SINAF. Se não conseguir manter essa saturação maior do que 92%, passa para o CPAP, se não para o VNI, e então para a ventilação mecânica invasiva, para não gerar tanto estresse a esse lactante, para preservar as vias aéreas. Ainda sobre condutas de enfermagem, é importante que a gente garanta a oferta hídrica e nutricional adequada. De que maneira? Pode ser de via oral ou via venosa. É importante que a gente observe esse esforço respiratório, até quanto está essa frequência respiratória, se está maior do que 60 incursões, porque se estiver causando um esforço muito exacerbado, esse lactante não vai conseguir ter a livre demanda de mamada, seja aleitamento materno ou mamadeira. Então, é importante a gente avaliar e aí traçar a conduta de passar via orogástrica ou oroentérica. Então, é importante a gente estar avaliando esse esforço respiratório e observar a oferta hídrica. Então, também é importante esse lactante ter um acesso pérvio, levando em consideração que a bronquiolite ela tem uma evolução clínica muito rápida. Então, é importante que esse lactante tenha um acesso. Tá? Além disso, monitorizar cuidadosamente a oferta hídrica e de eletrólitos para não causar uma congestão pulmonar, causar uma sobrecarga e aí ocasionar um edema agudo
de pulmão. Então, precisa ter um controle rigoroso do balanço hídrico e, em alguns casos, faz necessário uma restrição hídrica e o uso de diuréticos. Controle de temperatura. É importante controlar a temperatura corporal e os sinais de febre, tá? De agravamento. E higienização das mãos. É essencial antes e após o contato com o paciente. E é muito importante a gente orientar esse responsável que está com esse lactente, a sempre higienizar antes e depois, antes de ir tocar outros ambientes, antes de ir almoçar, antes de se retirar, antes de tocar na maçaneta do hospital. Então, é importante a gente orientar. A enfermagem, ela tem essa formação de orientador. Então, sempre orientar o familiar e o responsável à higienização das mãos, porque é a principal causa de infecção dessas crianças, é o contato com as mãos. E orientar, de maneira geral, a prevenção de transmissão cruzada, né, nos serviços de saúde. Não estar compartilhando objetos, não entrar em contato com outras crianças que estejam internadas no mesmo ambiente. E como eu falei, que a enfermagem ela tem esse papel de educador, de orientador, então é sempre bom orientar para manter o aleitamento materno ou de mamadeira, tá? Evitar o tabagismo passivo e o contato físico com o tabagista, com aquele cheiro forte. Então, orientar em relação a isso, porque piora o quadro clínico. Manter as mãos e os brinquedos higienizados com água e sabão e sempre observar os sinais de agravamento e explicar para esse responsável quais são os sinais, como observar e como se apresentam, que é a taquipneia, o aumento do esforço, a cianose, a irritabilidade, a recusa, a tosse, a febre, e sempre se atentar para o nível de instrução desse responsável. Não adianta eu falar taquipneia se ele não souber o que é taquipneia. Então, eu preciso ter esse entendimento do nível de instrução desse responsável e ter certeza que ele está sendo orientado e está entendendo a informação que eu estou passando para ele. Dentro de prevenção e controle de infecção, é precaução por contato e gotículas, então é importante que seja utilizado o uso correto de EPIs, máscara cirúrgica, avental, luvas e, quando possível, quarto privativo. Mas nós sabemos que o número elevado de pacientes com casos de bronquiolite, nem sempre nós não vamos ter o ideal, que é um quarto privativo. Então, por ser uma precaução por gotícula, manter a distância mínima e orientar que esses familiares, esses responsáveis, não troquem objetos, não se aproximem, não se abracem, não tenham contato. Tá? E sempre higienizar as mãos, além da limpeza adequada de materiais e superfícies ao redor desse paciente. Aqui são os 5 momentos para a higienização das mãos. É sempre bom lembrar e dar a devida importância, porque as mãos é o maior disseminador de infecção hospitalar, seja qual agente for. Então, é importante higienizar as mãos antes de contato com o paciente, antes da realização do procedimento asséptico, após o risco de exposição a fluidos corporais, após o contato com o paciente, após o contato com áreas próximas ao paciente. Aqui é uma sugestão de checklist de cuidados, mas além do que um checklist, são condutas que é importante que a equipe da enfermagem esteja atenta e faça, que seria avaliação clínica de frequência respiratória, cardíaca, saturação, sinais de esforço, sempre estar atento ao posicionamento da cabeceira sempre elevada, manter as vias aéreas pérvias, monitorar a saturação continuamente, com intervalos regulares, a oxigenoterapia conforme prescrição médica e protocolo da instituição, conforme a evolução clínica desse paciente, avaliar esse padrão respiratório de 2 a 4 horas, dependendo do protocolo da instituição, e orientar esse responsável para estar alertando a enfermagem para comunicar a equipe médica para, de repente, se necessário, traçar uma nova conduta, garantir a oferta hídrica adequada, seja via oral ou venosa, controlar a temperatura corporal e sinais de febre, higienizar as mãos antes e após o contato com o paciente, aplicar as precauções de contato e de gotícula, estar atento à troca de roupas de cama e secreções de forma segura e frequente, registrar
todas as condutas e evolução clínica desse paciente em prontuário, comunicar prontamente sinais de agravamento à equipe médica, orientar os responsáveis sobre o quadro clínico e principalmente aos sinais de alerta, seja no ambiente hospitalar ou seja quando esse lactente for para a residência de alta, devido à preocupação com essa evolução clínica rápida da bronquiolite e sempre apoiar emocionalmente a criança e o familiar durante a internação. A gente sabe que é estressante, é um ambiente novo, é um ambiente que existem outras pessoas que não é confortável nem para os familiares e nem para a criança. Então, ter esse olhar empático para ambos. Obrigada.